Esse texto ele é bem conhecido de cada um de nós, e ele trata a respeito de Mefibosete e principalmente sobre Lodebar, que a gente sempre fala ou ouviu falar sobre Lodebar. E eu quero só, antes de nós entrarmos na mensagem, pontuar algumas coisas. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 20, 17 você já sabe, já foi dito aqui, Davi ele derrota o gigante Golias, capítulo 17. No capítulo 18, a Bíblia vai dizer, Lucrécia, que tem um encontro entre Davi e Jonatas, que era filho de Saul. E quando eles se encontram, há uma aliança, há uma conexão entre Davi e Jonatas. Uma amizade que a Bíblia vai dizer que é uma amizade sincera e uma amizade profunda. Só que quando chega no capítulo 19, devido à vitória que Davi tem sobre Golias, e ele está lutando as guerras de Israel, à frente, guerreando as guerras de Saul, o texto vai nos dizer que as mulheres, elas começam a entoar um cântico. E que cântico é esse? Saul venceu os seus milhares, porém Davi venceu os seus 10 milhares. Quando essa música chega aos ouvidos de Saul, é interessante que o texto vai nos dizer que o demônio da inveja, ele se apodera no coração de Saul, e dali em diante Saul começa a tentar tirar a vida de Davi. Mas quando a gente chega no capítulo de número 20, tem um encontro novamente de Davi e Jonatas. Só que nesse encontro eles fazem uma aliança, eles fazem um pacto. E qual é o pacto? Saul estava perseguindo Davi, Jonatas tinha consciência do erro que o seu pai estava cometendo, e mesmo sendo filho do rei, mas ele tinha uma aliança, ele tinha um amor profundo para com Davi. Eles estabelecem uma aliança. E que aliança é essa? Que caso Jonatas estivesse em uma guerra e Jonatas viesse a morrer, Davi cuidaria da casa de Jonatas. E justamente o contrário, se Davi estivesse em uma guerra e Davi viesse à morte, Jonatas cuidaria da casa de Davi. E aquela aliança é estabelecida, o tempo passa. A Bíblia nos diz que Saul ele reina durante 40 anos, sendo que desses 40 anos, praticamente todo o seu reinado ele foi rejeitado por Deus. Mas quando a gente chega no capítulo de número 29 de 1 de Samuel, tem uma guerra, uma luta entre os filisteus e o povo israelita, o povo hebreu. Só que nessa peleja, o texto vai nos dizer que nesse momento Davi ele estava guerreando as guerras dos filisteus. Pelo fato dele estar fugindo de Saul, ele faz uma aliança com o rei dos filisteus. O rei dos filisteus dá a cidade de Ziclague para que Davi e seus homens se estabelecessem nessa cidade. A família de Davi, as mulheres e as crianças estão na cidade, os homens estão na guerra. Só que quando essa guerra se levanta entre Israel e os filisteus, é interessante que os príncipes filisteus se reúnem, eles chamam o rei e dizem para o rei: é cabo de nós dispensarmos Davi, porque vai que nessa peleja o coração de Davi se derreta e ele vem a lutar contra nós. E é feito isso. E o texto vai nos dizer que quando Davi chega na cidade de Ziclague, a cidade tinha sido queimada, mulheres e crianças levadas cativas. Eu queria abrir um primeiro parênteses aqui. Muitas vezes nós acreditamos portas fechadas pelo diabo. Muitas vezes nós acreditamos tudo aquilo que não vem de encontro à nossa necessidade ou a intenção do nosso coração. Nós dizemos que é o inimigo que se levantou. Mas eu quero te falar uma coisa nessa manhã: existem portas que é Deus que fecha, existem portas que é o Deus mesmo que ele fecha, ele cerra, ele tranca. Por que eu estou falando isso? Se Davi estivesse
conta. Se Davi estivesse naquela guerra, sabe na conta de quem cairia? A morte de Saul cairia na conta de Davi. Mas quando Davi é poupado, Davi é retirado, duas coisas acontecem. Isso não é acreditado sobre Davi, e Deus ainda dá livramento, porque se Davi demora a chegar em Ziclague, sabe o que aconteceria? Ele não conseguiria retomar a sua família, a sua casa, os animais. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Ainda que alguma porta esteja fechada sobre a sua vida, sobre a sua casa, é livramento de Deus. É Deus cuidando de você, é Deus tratando de você, porque nós não entendemos. Sabe por quê? Porque a onisciência somente Deus tem. Nós vemos o que está à nossa frente, mas Deus vê o que está lá na frente. Glória a Deus. E nessa peleja, ou nessa batalha, no capítulo 31, o texto vai nos dizer que Saul é abatido e também seu filho Jonatas morre. E quando isso acontece, a Bíblia vai nos dizer, aí já no segundo livro de Samuel, o capítulo 4, mais precisamente o verso 4, que a cuidadora de Mefibosete, quando essa notícia chega em Israel, ela pega Mefibosete, põe no cavalo e vai fugir. Por que ela toma essa decisão? Era uma prática da época. Quando um rei ele era morto em batalha, toda a sua casa ela era exterminada. Toda a sua descendência, para que lá na frente eles não viessem a se levantarem, ela era exterminada. E quando a notícia chega em Israel, a cuidadora de Mefibosete, ela pega Mefibosete e tenta fugir com Mefibosete. Só que o texto vai nos dizer que ela deixa Mefibosete cair. E o texto também vai nos dizer que Mefibosete ele tinha 5 anos de idade. E quando Mefibosete cai, ele fica aleijado de ambos os pés. E como se não bastasse, o capítulo 9 que nós lemos, ele vai nos dizer que Mefibosete agora, ou depois que ele é passado essa situação, ele vai parar em Lodebar, ele vai parar na casa de Maquir, e ele fica ali escondido literalmente. Lodebar significa sem palavra ou terra seca. Algumas pessoas dizem que seria a escória, o lixão. Mas quando eu olho e pesquiso um pouco, me aprofundo um pouco mais, eu observo e vejo tão grande é o amor de Deus pela nossa vida. Tão grande é o amor de Deus para conosco. Porque ainda que Mefibosete estivesse em Lodebar, o texto vai nos dizer que ele estava na casa de Maquir. A casa de Maquir não era qualquer casa. A casa de Maquir não era um lugar ao léu. A casa de Maquir era um lugar aonde era necessário Mefibosete estar. Para quê? Para que uma promessa se cumprisse na tua vida. Eu entendo aqui, eu começo a entender que existem momentos na minha e na tua vida que Deus nos esconde, Deus nos tira de cena, Deus nos deixa em Lodebar, Deus nos leva para lugares que ninguém nos acha. Sabe por quê? Porque Ele tem algo a realizar, e Deus ele não mente. A Bíblia diz que Ele vela em cumprir pela sua palavra. Você sabe o que é velar? Velar é acompanhar. A Bíblia está dizendo, ainda que Mefibosete esteja em Lodebar, eu estou acompanhando a sua trajetória, eu estou acompanhando a sua caminhada. Lodebar não será o final da história de Mefibosete. Preste atenção. O capítulo 9, ele vai nos dizer que agora Davi, ele é o rei sobre Israel. Agora é Davi que está reinando. E tem um momento que Davi ele está, não em
batalha, ele está no palácio. E Davi lança uma pergunta, porque ele se lembra que ele tinha uma aliança para com Jonatas. E que é a pergunta que Davi lança: há alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? E algumas coisas já começam a me chamar a atenção. Por quê? Eu fico imaginando, quando Davi lança essa palavra no palácio, eu acredito que houve um silêncio. Um olhou para o outro, começaram a pensar: o que Davi quer? Será que Davi quer se vingar? Será que Davi agora quer acabar com toda a geração de Saul? Mas o texto vai nos dizer que não. Davi se lembra que ele tinha um pacto, que ele tinha uma aliança. E quando ele se lembra disso, ele trata em cumprir. Ele trata em fazer valer a sua palavra para com Jonatas, mesmo Jonatas estando morto. E ele lança essa pergunta, e a pergunta é: há alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? E os servos falaram: olha, existe um servo de Saul, e o seu nome é Ziba. Davi manda trazer Ziba diante dele. E aqui eu começo a aprender algumas coisas, porque o texto vai dizer que a mesma pergunta Davi lança diante de Ziba. E Davi pergunta: és tu Ziba? E Ziba responde: sou eu, teu servo. Aí Davi pergunta: há alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? E aqui uma palavra ou a resposta de Ziba me chama a atenção, porque Ziba, ele vai responder para Davi: há sim um filho aleijado de ambos os pés. Por que isso me chama a atenção? Porque existem pessoas que só querem ver o nosso defeito. Existem pessoas que só querem apontar. A pergunta que Davi faz não era a situação ou o estado em que se encontrava Mefibosete. A pergunta que Davi faz é que se havia alguém que ele poderia usar de bondade. Mas quando Davi pergunta isso a Ziba, é interessante que Ziba, ao invés de responder o que Davi pergunta, Ziba coloca na frente a deficiência e a dificuldade de Mefibosete. Eu queria te fazer uma pergunta: você tem andado com Zibas ou Mefibosete? Há um adágio popular que diz que diga-me com quem tu andas, diga-me com quem tu andas. Porque tem pessoas que são assim. Tem pessoas que conhecem a nossa história. Tem pessoas que sabem o que aconteceram conosco. Tem pessoas que sabem que muitas vezes o que aconteceu conosco foram injustiças. Tem pessoas que sabem muitas vezes que o que aconteceu conosco foi puxada de tapete. Tem pessoas que sabem que o que aconteceu conosco foram situações que foram geradas não pela nossa vontade, mas que vieram de encontro à nossa vida, e nós nos ficamos aleijados de ambos os pés. Sabe o que isso significa? Paralisados. Mas quando eles olham para nós, eles não olham com um olhar de misericórdia, eles querem apontar o erro. Mas tem uma palavra para mim e para você nessa manhã: o rei não está olhando o erro, o rei está olhando e está dizendo: manda chamar. Está aleijado, mas eu quero diante de mim. Está com defeito, mas chega na minha presença. Está machucado, mas vem para o Pai. Está ferido, vai diante do rei. Porque o que acontece aqui é isso: o rei não queria saber se Mefibosete estava aleijado. O rei queria usar do favor dele para com Mefibosete. Aleluia! Me ajuda a pregar nessa manhã. Diga para pelo menos 3 pessoas: o rei só quer saber como você está.
Mas como você está, não importa para o rei. Ele quer mostrar o favor dele para a tua vida. Ele quer mostrar o favor dele para a tua casa. Ele quer mostrar o favor dele para a tua família. Deus não te trouxe aqui à toa, não. Ainda que dentro da tua casa você seja um Mefibosete, o aleijado de ambos os pés, Deus te trouxe aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a história da tua vida. Você não vai mais viver em Lodebar, em terra de esquecimento. Você vai chegar na presença do Rei. Meu Deus. Glória a Jesus. E é interessante que mandam chamar Mefibosete. E quando Mefibosete ele chega diante do rei, é interessante esse encontro, porque quando Mefibosete chega, ele diz: quem sou eu como um cão morto? E aqui eu queria abordar o primeiro ponto nessa mensagem. Por quê? As circunstâncias, preste atenção nisso, não vão definir quem nós somos na realidade. De repente você está passando até um momento adverso, mas não é esse momento adverso que vai definir quem você é. Porém, Provérbios 23, o verso 7 diz assim: porque como imagina no seu coração, assim como é. Eu queria fazer uma pergunta: como você tem se enxergado no meio a essa situação? Faça uma introspectiva dentro de você. A Bíblia vai dizer no livro de Números que o povo tinha uma promessa de possuir uma terra. Deus tinha validado a entrada do povo na terra. Aí Moisés separa 10 líderes, 10 príncipes para espiarem a terra. Não era qualquer um, eram príncipes, eram líderes que Moisés, 12 líderes, um de cada tribo, para espiarem a terra. E eles passam 40 dias espiando a terra. Eles olham a terra de norte a sul, de leste a oeste. Só que quando eles voltam, 10 dão um relatório negativo. 10 ainda têm a capacidade de dizer que a terra é boa, é espaçosa. Verdadeiramente a terra é boa. Ou seja, eles estão dizendo assim: o que Deus falou é verdade. Porém, existem filhos de Enaquins, gigantes, e nós nos víamos diante deles como gafanhotos. Sabe o que é isso? É um espírito de comiseração. São pessoas que não conseguem enxergar o potencial que tem dentro delas para realizar algo. Aí elas se encolhem, recuam e não avançam. Mas eu dou glória a Deus, porque de 12, tinha 2 que levantaram a voz e falaram: eia, subamos e possuamos-las, porque o Senhor nos dará essa terra. Eu não sei se você está no grupo dos 10, mas eu estou no grupo de Josué e Caleb. A terra pode ter gigante, a terra pode ter fortaleza, a terra pode ter povos fortes, mas se Deus falou que vai me dar a terra, se Deus falou que eu vou possuir, eu vou ficar naquilo que Deus falou sobre a minha vida, eu vou ficar naquilo que Deus falou sobre a minha casa, eu vou ficar naquilo que Deus prometeu para o meu ministério. Ainda que esteja adverso, ainda que esteja contrário, está difícil, mas eu não vou parar, está ruim, já foi dito aqui, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que nos prometeu, e aquele que prometeu, ele garante. Assim como nos vemos, assim nós seremos. Isso é uma realidade, porque até então, quando Mefibosete chega diante de Davi,
A figura que Mefibosete tinha dele mesmo era de um cão morto. Mas Davi libera uma palavra para ele e diz: não, aquieta o teu coração, eu estou restituindo as terras de teu pai Saul, que na verdade era o avô. Ou seja, aquilo que é teu está voltando para a tua mão. Eu te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: não tem diabo, não tem demônio, não tem zimba que vai liberar a palavra contra a minha e a tua vida, e nós vamos ficar paralisados. A primeira coisa que eu aprendo é isso: cuidado com a visão depreciativa que você tem de si mesmo. Por quê? Porque isso é uma tendência natural nossa. Eu me lembro que hoje você não vai mais para a fila de emprego. Hoje é tudo online. Mas eu sou da época que tu tinha que botar currículo, pastinha debaixo do braço e bater nas portas. E era interessante por quê? Porque ali na fila dos desempregados, ficava aquela fila, todo mundo com o mesmo objetivo, ganhar uma vaga para trabalhar, e naquela espera um começa a conversar com o outro. Aí o cara da direita começa a falar assim: não, estou aí, estou desempregado, mas eu tenho uma faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você está aqui, aí você começa a fazer assim. Aí tu começa a conversar com da direita. Da direita: não, eu trabalhei na empresa tal, eu tenho experiência nessa área. Aí você faz assim. Aí o outro que está lá começa a entrar na conversa. Daqui a pouco tu está do tamanho de uma formiga. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Na fila de emprego você já entra derrotado. Para preencher uma fila, sabe por quê? Você olha e vê assim: caramba, esses caras são muito qualificados. O que eu estou fazendo aqui? Porque muitas vezes a visão que nós temos é essa. Mas tem um louvor que diz: não vivo pelo que eu vejo, não. Aleluia. Não vivo não, irmão. Porque eu e você não vivemos por vista. Eu e você vivemos por fé. A Bíblia vai dizer no 2º livro de Samuel: anda no seu cântico. É Deus que pega o pobre, tira do montouro e faz ele assentar sobre príncipes. É Deus que dá a vida e tira a vida. É Deus que nos exalta e é Deus que nos abate. Tire essa visão de pequenez da tua mente, da tua cabeça. É o diabo que está dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar. Mas nessa manhã o rei está nos chamando e está dizendo assim: se assenta na mesa, porque na mesa tem pão continuamente. É tratar de Deus sobre a minha e a tua vida todos os dias. Eu sou como um cão morto, não. Você é descendente de rei, você é da linhagem real. Diga para pelo menos 3 pessoas: você é descendente do rei, você é da linhagem real, você está até aqui hoje, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele tem cuidado da minha e da tua vida. Segunda coisa que eu aprendo: olha a situação de Mefibosete. Em um dia só ele perde o avô, que era o rei, o pai, que era o sucessor direto ao trono, e ele, de quebra, fica aleijado de ambos os pés. Já imaginou o que é isso, Lucrécia? Acho que pior do que ele, só Jó. Só Jó. Porque existem situações que a gente prefere até morrer, mas ele nem morreu, ele ficou vivo. E glória a Deus por isso. Mas o que me chama a atenção é que, como se não bastasse, ele vai parar em Lodebar, terra seca. Você já viu que juntou? É aquele ditado: que está ruim pode piorar. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Se nós olhássemos pelos olhos naturais, nós poderíamos dizer
que a lembrança que nós teríamos de Mefibosete é o que Ziba faz, que é uma lembrança de depreciação, porque o rei não queria saber o estado físico dele, o rei só queria usar de bondade, mas Ziba, ele me mostra que Mefibosete estava sendo lembrado pela derrota. É ou não é, irmãos? Não é? Taxado como um aleijado de ambos os pés. E tem pessoas que são assim no nosso meio, são taxados por um espírito derrotista. O pai bebeu, o filho bebeu, todo mundo é bêbado naquela casa. Aquela casa ali, tem jeito não. E Deus está falando com pessoas aqui que estão trazendo geracionalmente essas famas dentro da sua casa. E aquela casa lá é só briga. Você tem vizinho assim, aquela casa que, pelo amor de Deus, todo dia, ou pelo menos uma vez na semana, e a casa conhecendo dos brigões? São demônios, irmãos. Existem demônios que se alojam, que se apoderam, mas somos nós que abrimos essas portas. Quando nós nos depreciamos diante daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, quando nós nos depreciamos, não tomamos posse, porque se você, tudo aquilo que a gente negligencia, o diabo se apropria. Quando eu negligencio a minha família, o diabo vai se apropriar dela. Quando eu negligencio o meu ministério, o diabo vai se apropriar dele. Quando eu negligencio alguma coisa ou alguma área na minha casa ou na minha vida, você pode ter uma certeza, o diabo vai entrar com unha, ferozmente. E até então Mefibosete estava negligenciando estar no palácio real, na presença do rei, e estava sendo taxado por causa disso, porque quando Ziba se apresenta a Mefibosete, apresenta ele como o quê? Como vergonha. Mas o diabo não sabe. Queira o diabo ou não, irmão. A vitória é nossa. Ah, você sabe. Queira o diabo ou não, meu irmão. Você está entendendo? Porque Deus te trouxe aqui. Porque hoje Ele está rompendo com esse elo. Ele está quebrando elos geracionais aqui nessa manhã. Pessoas que estavam sendo taxadas como Zé Ninguém, como quem não vai chegar a lugar nenhum vindo de nada. Deus hoje está mudando a história. Nós não seremos mais aleijados de ambos os pés. Nós nos assentaremos na mesa do rei, porque na mesa do rei tem pão de contínuo. Se na tua família ela era marcada por taxada por alguma coisa, hoje Deus está quebrando, e a tua geração será conhecida como a geração que senta na mesa do rei. Ainda tem um detalhe. Quando acontece isso tudo com Mefibosete, ele não foi curado nos pés, não foi restituído a ele o andar, não. Ele tinha que ser amparado, cuidado. Mas a promessa dele não deixou de ser cumprida. Ele continuou no palácio. Sabe por quê? Porque Deus não precisa realizar o milagre do jeito que a gente quer. Ele trabalha do jeito e da maneira dele. Entenda que Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer fazer do jeito e da maneira dele. E para finalizarmos, é interessante que eu fico imaginando aquela cena. Primeiro dia de Mefibosete na mesa do rei, Lucrécio. Aquele mesão real, café da manhã. Rei sentado na cabeceira. À sua direita um camarada que os filhos de Davi não conhecem. Entra Absalão. Entra o restante dos filhos. Eles olham para Mefibosete. De repente um começa a catucar o outro. Quem é esse que está aí na mesa? Quem foi que o teu pai trouxe? E todos estão assentados. E aí Davi libera a palavra e diz: esse é Mefibosete.
filho de Jonatas, ele estará sentado à mesa continuamente conosco. E ali eles começam a conversar, começam a tomarem um café. Mas o que isso quer dizer, pastor? Isso me chama a atenção, que na mesa, além de ser lugar de comunhão, na mesa a gente não vê o defeito do outro. Eu acho que você não entendeu isso nessa manhã. Quando eu estou assentado na mesa, o que você vê é daqui para cima. Você não está vendo o meu defeito. Sabe o que isso se chama? Abundante graça. Deus está falando conosco nessa manhã. Eu não estou olhando o teu defeito, mas eu estou derramando a minha graça sobre a tua vida. Eu estou derramando a minha graça sobre a tua casa. Eu estou derramando a minha graça sobre a tua família. Sabe por quê? Na mesa do rei, todos nós somos iguais. Não há diferença, não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco. Não tem consciência negra. Na mesa do rei, o que tem a consciência de que nós somos filhos do rei. E é Ele que nos trouxe, é Ele que nos trata, é Ele que nos cuida, e é Ele que trata da minha e da sua vida. A deficiência física de Mefibosete eram os 2 pés, mas quando ele se assentava à mesa, ninguém via a deficiência. Você está entendendo o que Deus está te falando nessa manhã? Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? O que Deus está falando conosco nessa manhã é que diante dele terra seca nunca mais. Repete para pelo menos 3 pessoas aí. Lodebar significa terra seca, mas eu quero profetizar para você: terra seca nunca mais, terra seca nunca mais. Deus nos trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer usar o favor dele sobre a minha e a tua casa. Mas pastor, e Ziba? Sabe o que aconteceu com Ziba? O rei mandou Ziba cuidar de Mefibosete. Você está entendendo? Quando a graça te alcançar, não entra naquela vibe aí: quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê não, vai se arrepender. Não. Porque a graça nos alcançou. E foi por causa da graça que nós assentamos à mesa. Foi por causa da graça que nós estaremos assentados à mesa. Aí sabe o que Deus faz? Deus pega Ziba, aquele que apontou, aquele que olhou o defeito, e diz: Ziba, você vai cuidar de Mefibosete. Eu quero te falar uma coisa: vão até apontar, vão até acusar, mas eles vão ter que ver eu e você assentados na mesa do rei. Sabe por quê? O favor do rei vai ser sobre a minha e sobre a tua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, que a graça dele seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre